Boa noite, meu povo. Boa noite, meus amores. Estão me ouvindo direitinho? Estão me escutando direitinho? Vocês estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Tá todo mundo me escutando? Ótimo. Tava preocupada aqui se estava todo mundo me ouvindo ou não. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do nosso mestre e amigo Jesus se faça presente em nossos pensamentos, em nossos corações. É com muita alegria, com muito amor, com muito carinho que eu estou de volta aqui fazendo esse estudo, né, da noite de hoje, essa conversa, porque a gente está aqui para aprender, para a gente tentar caminhar um pouquinho nesse caminho que Jesus nos convida todos os dias e que muitas vezes a gente não quer seguir por esse caminho estreito, a gente quer simplesmente o caminho largo, o caminho, né, como diz, o caminho da perdição. Mas a gente precisa sim trilhar o caminho estreito, seguir os ensinamentos de Jesus. E nesse instante, eu peço aos irmãos trabalhadores do bem, aos que fazem o caminho da luz, agradeço pela oportunidade de aqui estarmos em um só pensamento, de aprendermos, em um só pensamento, de nos ajudarmos, de crescermos, de podermos trilhar este caminho de amor, de perdão, de justiça e de paz que o Mestre Jesus nos convida. Agradecendo por essa oportunidade, que possamos estar com os nossos pensamentos e os nossos corações prontos para estudarmos os ensinamentos do Cristo e dessa doutrina tão maravilhosa. E assim sendo, vamos iniciar a nossa conversa de hoje com o tema para curar os enfermos. E esse tema está no livro Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre. É um livro que eu particularmente gosto muito dele e ele nos traz muitos ensinamentos, assim como diz minha mãe, vários tapas sem mão. E esse tema de hoje, para curar os enfermos, ele está em Atos, capítulo 3, versículo 6, quando diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa passagem na Bíblia, ela é conhecida como a cura do coxo. Eu deixei até marcadinho aqui para a gente comentar mais sobre ela depois. A cura de um coxo, ou então a cura na Porta Formosa. É alguma coisa assim, que a gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Mas quando a gente para conversar e para refletir sobre esse título, para curar os enfermos,
Quando a gente fala em enfermos, a gente pensa logo em uma cura física. Quando a gente fala em qualquer tipo de doença, né, de sofrimento, que a gente sempre associa assim, né, adoeceu. Adoeceu é sinônimo de dor, de sofrimento, e como tal a gente quer uma cura rápida, fácil, algo que venha como um passe de mágica e simplesmente tire a dor, a enfermidade ou o sofrimento, seja em nós, seja no nosso próximo. E a lição já diz assim: a dor se constitui num fenômeno não explicado pela medicina, dentro dos seus objetivos. Ou seja, até hoje, a medicina não explica para a gente qual é o objetivo da dor. Por que é que a gente sente dor? Por que é que a gente sofre? O que é que a medicina nos diz com relação a isso? Ela nunca nos dá uma explicação plausível, né? É sempre com as reticências no final. Ah, mas fulano contraiu determinada doença. Ah, pode ter sido adquirida, pode ter sido uma contaminação de alguma coisa, pode ter sido emocional e no final fica aquela interrogação. Por quê? E aí é quando o irmão nos diz que esse fenômeno da dor não foi ainda explicado pela medicina. E ele continua dizendo o seguinte: mas o futuro nos dará resposta às nossas indagações, explicando a missão da dor no corpo humano. Quase todos os gênios do mundo acreditam em Deus. Porém, perguntam-se: por que ele deixa a dor instalar hospitais, abrir indústrias de medicamentos e apodrecer homens, seus filhos, nas sarjetas? Se cremos nele, só poderemos aceitá-lo como mais sábio que os sábios, mais gênio que os gênios, mais justiceiro que a justiça, mais verdade que as verdades, mais amor que os amores. Não sente, no entanto, as misérias dos homens? Por que será que Deus recorre a esses paliativos de remédios para remediar, de consolos para consolar? Com a inteligência de que é dotado, não poderia acabar com as enfermidades e com as tristezas? Certo que sim. Então, é quando a gente reflete que todas as religiões, independente, elas sempre nos dizem que Deus é soberanamente bom e justo. E algumas vezes, né, algumas pessoas mais céticas, vamos dizer assim, nos vêm com essa indagação: que Deus soberanamente bom e justo é esse, que não tira a dor dos seus filhos? Porque se ele é poderoso, né? É onipotente, é onipresente, é onisciente e justo e bom, por que Deus deixa que os seus filhos, que somos nós, seres humanos, passemos pelas provações das dores, passemos pelas enfermidades? Por quê? Que Deus é esse? Que Deus tão bom é esse que nos dá a dor? E é mais um motivo da gente enxergar a justiça, a bondade de Deus conosco. Porque nós somos seres humanos, filhos de um Pai amoroso. Porém,
nós somos filhos rebeldes. É isso que a gente não coloca na cabecinha da gente. Nós somos rebeldes. E como tal, quem é pai, quem é mãe, sabe que quando o filho começa com rebeldia, qual é a primeira coisa que a gente pensa de fazer? Castigo, não é assim? Oxente, Michele, e Deus castiga? Negativo. Deus nunca nos castiga. Porém, nós temos algo chamado consciência, que faz com que a gente, quando enxergamos a verdade sobre a situação daquele sofrimento no qual nos encontramos, quando a gente enxerga essa verdade, a gente consegue parar, refletir e dizer assim: não, eu preciso passar por algo com que eu possa reparar a minha rebeldia. Então, Deus, na sua soberana justiça e bondade, não castiga a nós. Somos nós que, por nós mesmos, por nossa própria consciência, pedimos para passarmos pela dor, pelo sofrimento. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, na parte que ele fala da dor, é um livro fantástico. E eu tirei uma frasezinha onde ele diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Botando isso para o nosso corpo físico, porque quando a gente fala em dor, a gente pensa logo em dores físicas, não é isso? Então vamos lá. Ah, mas eu estou me sentindo ótima, tá tudo muito bem. Do nada, aparentemente, né, tá tudo muito bem. Do nada, a pressão sobe, é uma dor de cabeça sem fim, é uma dormência não sei aonde. Para quem é diabético, eu estou falando isso por experiência, a glicose sobe logo. Ou seja, o meu corpo físico está me dando um sinal de que ele não está bem. Porém, se o meu corpo físico não me dá sinal nenhum, eu não sinto uma dor na unha, o que é que eu vou fazer com o meu corpo físico? Eu vou continuar comendo sal à vontade, açúcar à vontade, gordura à vontade, massas à vontade, que é uma coisa que eu adoro, mas não posso comer. E o que é que eu vou fazer? Simplesmente nutrir o meu corpo físico. Eu estou falando só a nível do físico, tá? Meu corpo físico vai ser nutrido de quê? Cadê as frutas, os legumes, as verduras? Tem uns carboidratos bons, sei lá, né? Tem um monte de coisinhas assim boas para o meu corpo físico. Eu vou querer nutrir meu corpo físico da forma adequada se ele não me dá sinal? É por isso que Leon Denis diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Porque a partir do momento em que a gente tem o conhecimento de que teve a dor, de que a gente precisa cortar os excessos, a gente equilibra o nosso corpo e nos educamos para que o nosso corpo não venha a ter mais aquela dor, aquele sofrimento. Isso a nível físico. E quando a gente parte para as dores morais? E quando a gente parte para aquelas dores da alma? Aquelas dores que ferem
muito mais do que uma dor física. Será que a gente está olhando para o nosso corpo espiritual da mesma forma que a gente olha para o nosso corpo físico? Será que a gente está se preocupando com a estética do nosso espírito, como a gente se preocupa com a estética do físico? Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, não. O excesso é que não deve ser vivenciado. É isso que a gente não para observar. Da mesma forma que eu cuido do físico, eu preciso cuidar do espírito. Eu preciso olhar para as enfermidades do meu espírito. Porque quando a gente chega aqui, nesse plano terra, a gente vem, olha a bondade de Deus, a gente vem sob o véu do esquecimento, não é assim que essa doutrina nos ensina? E a gente esquece lá atrás as maldades que a gente fez. A gente esquece as mortes que a gente ocasionou. A gente esquece a falta de perdão com o próximo que a gente teve lá atrás. Aí quando chega aqui, que a gente tá bem bonitinho, lendo os livros da doutrina, tá assistindo às reuniões no centro. Hoje a gente tá assistindo assim, né, por lives. E tá aqui pensando, mas nessa vida eu sou uma pessoa tão boa. Eu não faço mal a ninguém. Lá vem o meu próximo, dá um tapa aqui no meu rosto, eu viro o outro lado para ele dar do outro lado. Eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Aí, de repente, acontece um rebuliço na minha vida e eu passo por algum problema de cunho material ou moral. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Mas eu não merecia. Por que Deus está sendo tão ruim comigo? A gente culpa logo a Deus, não é? De uma enfermidade que estamos passando por nossa própria responsabilidade numa vida passada. Então, quando as pessoas indagam, mas por que essa criança nessa situação, passando por tanto sofrimento? Que Deus é esse? Que justiça divina é essa? E a gente, quando enxerga com os olhos da doutrina, quando a gente enxerga pelos olhos desse Consolador prometido por Jesus, quando a gente enxerga que nós não temos somente essa vida, mas que nós temos várias para frente e já tivemos várias lá atrás, a gente consegue entender que é uma justiça divina, sim. Porque aquele sofrimento naquele momento, aquela dor, ela está sendo vamos dizer assim, uma etapa do processo evolutivo daquele espírito. Como nós também passamos pelas nossas dores, e as nossas dores são etapas do nosso processo evolutivo. Quando a gente para e enxerga o tamanho da bênção que é a dor nas nossas vidas, a gente consegue ter uma visão tão grande e uma segurança nessa bondade divina tão grande que nada abala a gente. É como na live anterior, nosso amigo George estava falando sobre a fé. A gente ter fé é algo que não dá para ensinar, que não dá para tirar da gente e pôr no outro, não dá para pegar do outro e colocar na gente. É algo nosso, porque é um encontro nosso com Deus. É a gente saber que acima de nós existe sim um ser maior que nos ama
que nos abençoa e que nos fortalece em cada dia das nossas vidas. E para falar mais ainda sobre a dor, que não são palavras minhas, são palavras do Mestre Jesus, eu amo esse livro. Quem tiver, procure. Quem não tiver, procure também, que é o livro Ave Luz. É um livro psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito Shaolin. E esse livro é um livro assim que eu considero ele fantástico, fantástico, fantástico. É um livro em que cada capítulo ele fala dos encontros de Jesus com os seus apóstolos, e em cada encontro desse, os apóstolos indagavam ao mestre sobre vários temas. E quando eu fui procurar, vieram 2 temas casadinhos. Um anterior se chama a cura e o posterior se chama a dor. A cura foi uma indagação de Mateus e a dor foi uma indagação de Tomé. O apóstolo Tomé, aquele que só acreditava vendo, que só acreditava mesmo naquilo que ele podia tocar, que ele podia sentir. E Tomé, nas suas indagações, Tomé ficava, vamos dizer assim, num palavreado mais popular, ele ficava preocupado sem entender o porquê da dor. Para quê? Para que um sofrimento se Jesus tinha o poder de chegar e curar todo mundo e tirar o sofrimento? E para que a dor? Qual o sentido? E Tomé indaga ao mestre sobre isso. Ele pergunta assim, como a leitura é muito extensa, para não ficar tão cansativo e porque também tem muita coisa ainda para a gente falar sobre a cura dos enfermos, eu vou encurtar um pouquinho e vou diretamente à indagação final de Tomé, onde ele diz assim: o que a dor representa para o Senhor nos caminhos humanos? E Jesus, aí diz assim, o Cristo, envolvido em uma tranquilidade imperturbável, inicia sua alocução. Tomé, creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade. Olha que frase! A dor é um anjo em favor da humanidade, que ainda desconhece seus benefícios, ou seja, nós seres humanos aqui presentes neste mundo de provas e expiações, desconhecemos o favor que a dor nos traz. Jesus continua: o teimoso nas hostes do mal, aquele que não respeita os direitos alheios, que apressadamente julga seus semelhantes, que maltrata a quem quer que seja por simples antipatia, o intolerante que não mede sua brutalidade, nem as consequências que advêm da sua ignorância, a pessoa para quem o egoísmo tornou-se uma veste de vaidade, que maltrata e apedreja, querendo prevenir a sua própria hipocrisia, que tem prazer em escravizar companheiros por mera invigilância de outrem, que nada cede. Esse não há outro recurso para ele a não ser o sofrimento. Não desejar aos outros o que não queremos para nós. É isso. É ser consciente de que, se não respeitarmos
as leis harmonizadoras da criação, caímos nos braços desse anjo que vem nos socorrer em nome de Deus, anjo cujo nome é dor. A dor nos previne de males maiores. Uma pausazinha aqui, só para eu fazer uma ressalva. Vocês perceberam que quando Jesus enumera aqui as dores que se abatem sobre o ser humano, em momento nenhum ele falou em dor física, que quando ele começou a enumerar os sofrimentos humanos, ele simplesmente falou das nossas falhas morais, a nossa teimosia, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa brutalidade, a nossa vontade de querermos sermos maiores do que o nosso próximo, a nossa soberba, a nossa atitude em querer humilhar aqueles que teoricamente sabem menos que nós. Em momento nenhum Jesus falou de uma dor física, de uma dor de cabeça, de um câncer, de uma pressão alta, nada. Em momento nenhum foi uma dor física, foram as dores morais. E como ele diz, que a dor faz com que é um anjo que vem nos socorrer em nome de Deus, para que nós respeitemos as leis harmonizadoras de Deus. E a gente não para, para analisar que a dor serve para isso. A gente não para perceber que mais das vezes aquela dor de cabeça que está maltratando a gente o dia inteiro no nosso físico é o nosso sentimento, é o nosso íntimo, que mais das vezes a gente está em rixa com o nosso próximo, a gente está alimentando sentimentos de orgulho porque a gente acha que, mas nesse caso aqui eu não estou errada. Quem está errado é fulano, então fulano é quem tem que vir. Olha o nosso orgulho falando mais alto. Às vezes é aquele nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, que nos dá uma botada, como a gente fala no linguajar popular, mas fulano me gritou, vou gritar de volta. Ou então a gente fica com aquilo guardado e no pensamento a gente eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí começa as nossas emoções, colocando para fora aquela dor moral que nós estamos tendo através do nosso corpo físico. Será que a medicina hoje está pronta para encarar essas verdades? Não sou eu quem estou falando, são palavras do nosso Mestre Jesus. É Jesus quem está nos falando sobre esse anjo. E ele continua. Tomé, a dor, no estágio evolutivo em que te encontras, abre uma visão maior a todas as criaturas para uma vida melhor. A inteligência te mostrou que os alimentos levados ao fogo e ao tempero ficam com melhor sabor, além de ser um meio de ajudar o trabalho da sensibilidade orgânica. Pois bem, a dor é esse fogo para os alimentos da alma, que vem para nós um tanto grosseiros,
revestidos de muitas indumentárias. E os sofrimentos, os problemas e os infortúnios aguçarão a nossa sensibilidade de maneira a entendermos com mais eficiência o chamado da vida maior. E é nesse impacto que sentimos o sabor e passamos a valorizar a saúde. O esforço próprio passa a ser um trabalho que nos traz alegria na conquista dos valores eternos. Os que se revoltam com a dor desconhecem seus valores. Eu achei isso fantástico, porque essa comparação que Jesus faz da dor com o tempero, com o fogo no alimento, é fantástica. Um exemplo bem simples. É um gosto meu. Eu adoro comer ovo mexido, assadinho, né? Aquele fritadinho mexido, com um monte de sal. Adoro. Por quê? À medida que a gente bota o sal, bota ali o temperinho, fica show o alimento. Mas se a gente não bota o sal, mais das vezes, como eu já vi minha mãe fazer, não bota nem aquela margarinazinha, é na água, por um problema de pressão, seja lá o que for, vai ter o mesmo sabor? Não vai. E como é que a gente encara a dor? Será que a gente encara a dor como esse temperinho, como esse fogo que transforma o alimento em algo saboroso? A gente encara a nossa dor como algo que está nos preparando para algo saboroso lá na frente? A gente simplesmente se revolta, como diz Jesus aqui, porque a gente desconhece o valor da dor. A gente desconhece que essa dor vem trazer para a gente um ensinamento, um crescimento, uma maturidade espiritual sem tamanho. E quando nós nos dispomos a enxergar isso, sabe o que é que acontece com a nossa dor? Ela simplesmente passa. Ela simplesmente não dói tanto como antes. Ela simplesmente é um trampolim para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente evolua. Mas a gente ainda está tão cego pela matéria. A gente ainda está tão apegado a esse mundo material que a gente não consegue enxergar a dor como nossa amiga. Ah, Michele, falar é fácil. Vá vivenciar. Cada um está com a aprovação, com o sofrimento, com a dor material ou moral de que necessita. Ninguém está a sofrer a mais ou a menos do que merece. Estamos a passar por tudo aquilo que nós temos a necessidade de passar. Não adianta a gente querer pegar a cruz do próximo, colocar nas costas, porque a cruz não é minha, é dele. O que nós podemos fazer é aliviar a dor do nosso próximo, aliviar a nossa própria dor. Como é que a gente faz isso? O Evangelho de Jesus. Essa doutrina consoladora que nos dá esclarecimento de que nós estamos aqui de passagem, que essa dor de agora é apenas uma passagem. Muitas vezes a gente passa pela dor da separação.
estamos aqui e aquele nosso ente querido, do nosso coração amado, partiu. E a gente fica aqui, ó, no sofrimento, no sofrimento, no sofrimento, no sofrimento. Não evolui. Mas a gente fica aqui nesse sofrimento quando a gente não tem o conhecimento de que essa vida não é a nossa vida verdadeira. A nossa vida verdadeira é espiritual. A nossa terra, a nossa mãe terra, está passando por transformações. E por que que a gente também não vai passar, não vai se transformar? Por que que a gente também não busca essa evolução que o mundo está passando? Porque a gente não evolui junto. A evolução não é só o material. A evolução vem e é o principal, é do mundo espiritual. É evoluir quem somos como espíritos. E a doutrina vem nos trazer essas lições, nos trazer essa verdade, nos dá essa segurança. Porque quando a gente encontra os seres humanos pelas nossas vidas e que a gente, mais das vezes, nos perguntamos, mas fulano sofre tanto, mas não deixa de ter um sorriso, não deixa de ter uma palavra acolhedora, não deixa de ter um carinho para dar. Sabe por que fulano é assim? Porque fulano, independente de religião, quando nós temos dentro de nós a luz do amor de Deus brilhando e presente nos nossos corações, a gente sente que um dia todo aquele sofrimento vai passar. A doutrina espírita, ela vem nos mostrar que isso é uma verdade. Mas isso não é, vamos dizer assim, um sentimento apenas de quem conhece a doutrina espírita. Isto é um sentimento de todo e qualquer espírito encarnado e que já adquiriu uma maturidade espiritual. É essa maturidade, é essa evolução que a gente precisa ter. Eu lembro de uma história de Richard Simonetti, de um dos livros dele, eu não lembro qual, mas era a história de um aleijado, que ele estava em todo canto. Ele dizia, a história era mais ou menos assim, havia uma moça que em determinado dia chegou para ele e reclamou: mas que diabo de aleijado? Se eu vou no cinema, ele tá. Se eu vou no museu, ele tá. Se eu tô numa lanchonete, esse aleijado tá. E o aleijado vira para ela e diz assim: também você não para em casa? Vê a condição da resposta. Você que não para em casa? Ou seja, em momento nenhum ele tomou aquela fala como algo que o atingisse e fez daquilo um motivo, um sorriso para dizer assim: tá, minha condição física me dá limitação, mas o meu espírito é vivo. O meu espírito tem luz, tem vida, tem discernimento e tem alegria. E é isso que a gente, muitas vezes, a gente não consegue ter essa reviravolta. De mesmo com a dor, a gente sentir alegria por termos a dor. Existem dias que a gente fraqueja, que a gente para e diz assim: meu Deus, eu não vou aguentar. Tem dia que a gente chora de desespero, porque a gente acha que não vai aguentar.
Mas aí a gente sente dentro de nós, nos acalmando, nos acalentando e consolando, a certeza que temos um Pai bondoso e justo e que Ele não vai nos abandonar. E que mesmo com aquele caminho estreito, dificultoso, a gente vai conseguir vencer. Quando eu falo em vencer, não é vencer aqui, neste mundo. É vencer nos próximos. Isso aqui é somente um estágio. Então, vamos fazer a nossa lição de agora. Vamos procurar fazer aquilo que nós viemos aqui para fazer, que foi melhorar nós mesmos. Não foi melhorar ao outro, não foi melhorar ao nosso parente, ao nosso vizinho, foi a nós mesmos. Quando a gente fala em dor, a gente já se põe logo como coitados. Nós não somos coitados. Nós estamos passando pelaquilo que necessitamos. E a hora no instante se passou, meu Deus. Para adiantar, não se pode falar em dor sem se falar em cura. E eu deixei justamente essa parte para o finalzinho, porque é a parte de mais importância, é a parte que mais nos toca a consciência. E é no mesmo livro, tá? No Ave Luz, quando diz Mateus, né, o apóstolo Mateus, é quem indaga a Jesus sobre cura. Mas antes da indagação de Mateus, aconteceu um episódio em que Mateus, vou resumir aqui, né, o quanto eu puder, porque ele diz assim, ó, que Mateus estava caminhando, alguma coisa assim, e ele para num casebre, e nesse casebre estava uma movimentação bem assim conturbada. Havia uma criança acamada e as mães, né, as mulheres da casa choravam, o ancião estava lá naquela agonia toda. E quando ele chega nessa casa e ele pergunta se pode fazer alguma coisa, porque quando ele chega, todo mundo se vira para ele e diz assim, o cobrador de impostos, né? Então, assim, ele já recebeu aquela aversão. E aí, ele mesmo desconcertado, ele se lembra, né, de Jesus, das curas feitas por Jesus, e diz assim, porventura, posso fazer alguma coisa por vós? O que querem de mim? Não fui chamado, mas estou aqui para servi-los. Todo mundo que estava ali ficou desconfiado, olhando para Mateus desconfiado, aquela coisa toda. E aí eles mostram, né, a criança, o estado da criança. E Mateus pensa assim, lembra de Jesus e diz e ele lembra, ó, lembra-se de que Jesus havia dito no ato de uma cura, podeis fazer ainda maiores coisas do que eu faço. E Mateus, com isso no pensamento, começa a fazer preces para aquela criança. E no que ele está ali contrito, fazendo aquela prece, a criança simplesmente suspira e silencia. Esse silenciar da criança foi porque a criança veio a óbito. E Mateus se sente, no nosso linguajar, um perdedor, né? Ele se sente impotente porque ele não teve o mesmo poder que Jesus teve de curar aquela criança. Então, ele sai cabisbaixo e quando ele está chegando à porta,
ele sente que alguém toca na mão dele. E o pensamento dele é assim: ou vão me agredir porque não conseguiu salvar a criança, ou vão vir com ignorância, com aquela revolta, né, de palavras, e ele pensa: devo ceder com humildade. E quando ele se volta, o ancião, com riscos de lágrimas, diz para Mateus com a voz entrecortada: meu Senhor, agradeço-te imensamente pelo que fizeste. Considero a tua presença nesta casa o resultado das nossas orações que acabamos de fazer a Deus Todo-Poderoso. O Senhor curou meu filho desse fardo pesado que ele vinha carregando há mais de 12 anos. Ele nasceu surdo e mudo, e depois descobrimos que quase não enxergava. As pernas eram mirradas e nasceu sem os dedos das mãos. Os intestinos dessa criança, quando ela fazia muita força para chorar, saem para fora em grande parte, sendo preciso grande habilidade para devolvê-los ao seu lugar habitual. Não nasceram dentes nesta criatura de Deus, e sua cabeça, o Senhor pode constatar, na base do crânio, é uma chaga em que nenhum bálsamo faz efeito. Adiantando, né, que a hora está chegando, ele continua, o ancião continua: a morte do meu filho, Senhor, foi um milagre que não esperávamos. Ele sempre foi resistente a todos os sofrimentos. Graças a Deus, nós descansamos. E Mateus sai dessa casa com várias interrogações no seu pensamento sobre esse ocorrido. E pede, na reunião com Jesus e os apóstolos, ele é o primeiro que fala e diz assim: Senhor Jesus, por Deus, queiras me responder explicando o valor da cura e o que é curar enfermos. Agradeço-te se por acaso for ouvido o meu pedido. E Jesus, como sempre, tranquilo e confiante, diz o seguinte: Mateus, o que queres que eu faça para que tenhas confiança em Deus? A cura não é somente o restabelecimento do desequilíbrio orgânico das pessoas. Não é somente devolver aos paralíticos os movimentos das pernas e braços. Não é somente, Mateus, fazer ver aos cegos. É também libertar almas que estão presas no cárcere da carne, talvez por medo de tornar a voltar para a região de onde vieram. E Jesus continua: o corpo, Mateus, é uma roupa da alma, que em muitos casos já aparece rota e com vários remendos. Em determinadas circunstâncias, quanto mais a ciência mexe, piora a situação. Fizeste bem de te aproximares daquela casa. Foram as tuas mãos que desataram as amarras da alma ali presa. Não deixa de ser um princípio de cura, porque ela já partiu da maneira que julgavas melhor. Não, porque ela já partiu com acentuado alívio. Tu sofreste porque querias que Deus te atendesse da maneira que julgavas melhor, ou seja, devolvendo ao doente em perfeitas condições aos seus. Esquecestes de pedir a que Deus fizesse a vontade dele e não a tua, pois nem sempre sabes o que queres. E eu fiquei
sem palavras quando eu li isso, porque mais das vezes a gente acha que curar as nossas enfermidades é a cura do físico. Mas das vezes nós somos iguaizinhos a Mateus, que enxergamos apenas a cura do físico. Porque o que Mateus queria naquela hora, como Jesus diz, era que Deus desse a graça dele trazer a cura total àquele doente e restabelecer ele para os seus familiares. Onde a gente esquece que a prece proferida por Mateus naquele momento foi de um alento, de um alívio tão grande àquela criança que o espírito dela conseguiu partir tranquilamente. Então, a cura que nós temos que buscar é a cura da nossa alma e não a cura do nosso físico. Porque sabe o que é que acontece? Muitas vezes, e que a gente não tem ainda o discernimento de refletir, é que se nós tivéssemos o dom de curar um paralítico, e aquele paralítico está ali, totalmente curado, qual é a primeira coisa que esse paralítico vai fazer? Será que ele vai usar as pernas dele para ir para algum lugar auxiliar o próximo? Ou ele vai usar as pernas dele para ir para onde ele venha a cair novamente nos vícios e nas paixões do mundo? Muitas vezes é esse olhar que nós não temos. Que a dor que chega no nosso físico é para impedir que nós coloquemos o nosso espírito mais ainda em erros e em vícios. Porque quando a gente volta passando pela dor, passando pelo sofrimento, quando mais das vezes a gente vem para esse mundo e a gente, lá no plano espiritual, a gente diz assim, não, eu vou voltar. E quando eu chegar, por exemplo, quando eu chegar nos meus 15 anos, eu vou sofrer um determinado acidente, vou perder meu braço e vou ficar sem o meu braço, para que eu venha a ter a aprovação, né, de viver a minha jornada sem o meu braço. Aí quando a gente chega aqui, a gente tem duas situações. Quando a gente chega aqui, a gente começa a se perder mais ainda nos vícios e paixões do mundo. E quando acontece um acidente, em vez da gente perder um braço, a gente perde mais o quê? Perde o outro e perde uma perna. Porque nós não soubemos passar aquele estágio, aquela provação, né? Aquele período em que nós tínhamos todos os membros. A gente não soube usar isso da forma correta e perdeu o outro braço e a perna para que a gente não caísse mais ainda. Por outro lado, a gente veio com a programação de perder o braço. Aí quando a gente chega aqui, a gente começa a nossa reforma íntima, a gente começa a trabalhar pelo nosso próximo, a gente começa a tirar de dentro de nós as ervas daninhas que nós temos. O que é que acontece? Em vez de eu perder o braço, eu perco a mão ou apenas um dedinho. E vou continuar a minha jornada sem aquela mão, sem aquele dedinho. É aquela frase que a gente diz assim, dos males o menor. Mas tudo
veio pelo merecimento de cada um. Veio pelo trabalho de cada um. Então, o que fica dessa cura dos enfermos é isso. É curarmos a nossa alma. É curarmos as nossas vicissitudes. É a gente enxergar que essa dor que nos chega é um anjo que vem nos ensinar, que vem nos educar para que a gente consiga cuidar do nosso físico e do nosso espírito. Quando fala dessa cura do coxo, é de suma importância que a gente entenda que as curas realizadas pelo Mestre foram de necessário para aquelas criaturas. Foram porque ali chegou o tempo de que eles precisavam daquela cura para iniciar uma nova jornada. Se eles conseguiram iniciar essa jornada para o bem, ótimo. E se não, paciência. Todos nós estamos nesse estágio. Todos nós estamos nesse estágio de aprendizado, de evolução. Que saibamos curar a nós e que principalmente ajudemos a curar a alma do nosso próximo, dos enfermos, que saibamos curar a nossa enfermidade também, para que possamos sermos anjos um dia, para que alcancemos esse estágio de espíritos puros que é o nosso destino. Coloquemos isso nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Nós seremos espíritos puros. E que o degrau a subir começa de agora. Começa de cada um a nossa reforma íntima. Agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada nessa noite. A oportunidade desse estudo para que a gente possa juntos, unidos, evoluirmos. Porque a alegria vai ser sem tamanho quando conseguimos nos reunirmos na pátria espiritual e estivermos todos juntos, unidos nesse amor de Deus. Obrigada a vocês pela paciência. O meu abraço a cada um. Eu amo vocês. Muito, 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 muito. Também estou morrendo de saudade das nossas reuniões presenciais, dos nossos abraços calorosos. Mas por enquanto esse abraço caloroso é de longe, é pelo pensamento e que chega do mesmo jeito. A energia chega e eu amo muito vocês e agradeço muito a oportunidade. E assim sendo, que a espiritualidade amiga que se faz presente nos nossos pensamentos, nos nossos lares, nos nossos corações, que possamos nesse instante, com o pensamento de mais aprendermos, mais fortes, mais unidos no amor de Jesus, que possamos a cada dia vivenciarmos esse Evangelho divino. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.